Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor José de Carvalho, estou aqui com muita alegria, transmitindo sempre a mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Deus me levantou de uma forma muito especial e eu jamais vou deixar de transmitir tudo aquilo que Ele tem me mostrado dentro da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos basear nossa mensagem em Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 30, que fala a história do bom samaritano, o resgate daquele homem que caiu na mão dos assaltantes. Mas hoje vamos falar só a primeira parte, o homem que caiu na mão dos assaltantes. Nós sabemos que essa história, na verdade, é uma parábola, né? Ela é uma figura da humanidade que caiu na mão do assaltante, que é o diabo, né? Então, nós queremos começar hoje mostrando algumas figuras, começando mostrando aqui essa figura que está na tela, que não sei se dá para vocês entenderem aí, ela representa o homem que caiu por causa desse anjo. Aqui essa mensagem ela quer mostrar para a gente quando ocorreu o que está escrito lá no livro de Isaías, e um anjo de luz caiu da presença de Deus e foi lançado na face da terra. Nessa outra imagem nós já vemos o resultado desse anjo caído aí, que é a história que nós conhecemos como a história de Adão e Eva. Nós vemos a mulher na frente aí de uma serpente, pegando aí essa fruta, e nós conhecemos a história que houve aí uma queda, que foi aonde que começou todo, o pecado começou a partir daí, quando o homem desobedeceu a Deus, porque deu ouvido à voz dessa serpente. Engana-se a gente em achar que a voz dessa serpente se calou, porque ela continua todos os dias e vai continuar até no final dos tempos. Nós sabemos que nós estamos já no final de uma dispensação, a dispensação da igreja, daí o motivo da gente clamar a Deus, no motivo da gente falar, da gente gritar, para poder alertar todas as pessoas para poder aceitar o Senhor Jesus como Salvador, que é o único que pode tirar o homem dessa situação de caído da presença de Deus. Nós temos falado também que a Bíblia Sagrada, podemos dizer que a mensagem da Bíblia se resume em três grandes mensagens. A mensagem para mostrar uma humanidade inteira caída, que é o assunto de hoje, vamos falar sobre o homem que caiu na mão do assaltante, mas a Bíblia Sagrada também, na sua grandeza, mostra que o Senhor enviou um Salvador único, o Senhor Jesus, e a Bíblia Sagrada mostra o resultado dessa salvação apresentada pelo Senhor, que é uma igreja viva, ativa no planeta Terra, pregando a mensagem, e só não percebe quem não quer perceber, mas todos os dias, seja na televisão, seja nos jornais, seja nas praças, seja nos templos, seja de casa em casa, vamos sempre ver um povo falando da grandeza de Deus para resgatar o homem que caiu. Vamos procurar entender então um pouco sobre da história do homem caído. Como nós já falamos, vou voltar aqui novamente, vamos voltar aqui novamente. Nós entendemos que lá em Isaías, quando fala de um anjo que caiu da presença de Deus, essa figura é só uma figura para mostrar para a gente entender melhor, que nós entendemos através da fé que essa queda de um anjo de luz que rebeliou-se contra o Criador, e ele foi lançado então na face da terra. Logo então começou a aparecer o resultado dessa queda terrível desse anjo de luz, que foi transformado em Satanás, como nós conhecemos. Aí nós vemos então o primeiro registro da queda do homem, né? O homem caiu na mensagem satânica, na mensagem da serpente. Esta figura aí de uma serpente, a figura de uma cobra, né? A mulher que representa a Eva, que depois levou a mensagem para o seu marido também. E essa fruta que ela está pegando aí, comeu aquela fruta aonde Deus tinha falado para ela não comer, mas a serpente passou uma mensagem para ela, dizendo que não era daquele jeito que Deus tinha falado. E é isso que acontece até nos dias de hoje, quando há uma mensagem de Deus, uma mensagem pregada pela igreja do Senhor Jesus, através do Espírito Santo,
falando que o homem tem que, através da fé, receber o Senhor Jesus no seu coração, mas há, por outro lado, uma mensagem dizendo que isso não é verdade, que isso é conto de fada, que isso é conversa dos pregadores, mas nós estamos aqui para dizer que é verdade sim. Hoje vamos tentar mostrar, partindo lá de Lucas, como já falei, da Lucas capítulo 10, do homem que caiu na mão dos assaltantes, que é uma figura primeiramente do Lúcifer que caiu, da humanidade inteira que caiu e os resultados de todo esse pecado que nós vamos ver. Nessa outra mensagem, essa outra figura é uma figura para mostrar o que nós não temos nem um pouquinho de dúvida, que um dia todas as pessoas que serão julgadas e não serão condenadas, porque já estão condenadas, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó, que aquele que crê no Senhor não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas estamos aqui para pregar, para anunciar o que está escrito na palavra de Deus, e todos nós, incluindo eu e toda a humanidade, fomos condenados a isso daí, que nós estamos vendo aí nessa figura de um fogo eterno, né? um inferno, que a gente nem gosta de falar essa palavra, e as pessoas sofrendo. É só para mostrar um pouquinho do que pode ser, ou muito pior do que isso, com certeza, no final dos tempos, quando o homem for julgado e acontecerá essa eternidade sem Deus. Que nós vemos o resultado da queda do ser humano quando nós vemos as guerras. Olha só, guerras, essa primeira parte, a parte esquerda aí, mostrando guerras, pessoas mortas, soldados, esses soldados aí, pessoas jovens, cheios de vida, que vão para a guerra para poder defender a sua pátria. E a própria palavra do Senhor nos ensina que as guerras, elas são o resultado da ignorância do homem a respeito de Deus. Não precisava disso, não precisa disso, mas infelizmente, cada dia que passa, o homem entra mais nas guerras. E além disso, tanto as guerras como a fome, como as doenças, aqui nós estamos vendo três figuras que é muito claro que está acontecendo nos dias atuais, né? Muita fome, principalmente nos países onde está tendo guerra, e também nós acabamos de passar aí por essa pandemia da Covid-19, essa outra foto aí mostrando o vírus, né? Esse vírus, uma figura do vírus como foi apresentado através da ciência. Nós sabemos que tudo isso é resultado da queda do homem, né? O homem caiu na mão do assaltante, ou seja, o homem caiu na mão do engano de Satanás, e por isso tem passado por tudo isso. Nós sabemos que só existe uma forma de resgatar o homem, que é através da pregação viva da igreja do Senhor Jesus. Então vamos continuando aqui, vamos passar mais outra mensagem, outra figura. Essa figura aqui é uma figura da Arca de Noé. Pastor, o que tem a ver a figura da Arca de Noé com o homem que caiu na mão dos assaltantes? Ora, foi dito que por causa do pecado da parte de Deus, então o homem se extraviou, então Deus não suportou mais, porque o homem estava caído da presença de Deus, não quis buscar a Deus, então houve uma promessa de Deus que haveria um dilúvio, que nós vemos aí abaixo da arca, são pessoas tentando de todas as formas se salvarem do dilúvio. E do outro lado aqui nós vemos também pessoas e animais mortos por causa da água do dilúvio. Apesar de que o Senhor já prometeu que nunca mais haverá dilúvio na face da terra. Porém, a terra que existe agora, ela está guardada para ser destruída com fogo. Assim diz a palavra de Deus. Não estamos aqui para assustar ninguém, mas estamos aqui para pregar. Quando a gente olha essa figura da arca, a gente lembra de quê? Da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus pregando a palavra, anunciando o Salvador. Então a igreja do Senhor Jesus, ela é o antítipo desse tipo aí, dessa arca, e nós estamos aqui como igreja do Senhor em todo lugar na face da terra, seja através dos jornais, da televisão, das redes sociais, seja nas esquinas das ruas, nas praças, nos templos, de casa em casa, há um povo gritando que é tempo de buscar ao Senhor. Essa figura é muito importante. Vamos ver essa outra figura aí, também é uma figura que mostra as pessoas sendo
no horrores, né, morrendo por causa do dilúvio. E aí a gente pensa, poxa, por que Deus deixa acontecer isso? Deus não é um Deus de misericórdia? Só que o homem tem que escolher, o ser humano tem que escolher a sair da sua posição de caído da presença de Deus. Vou voltar a dizer novamente, olha, João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então precisamos acreditar, precisamos crer no Senhor Jesus, precisamos entender que existe uma igreja viva na terra, e eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de uma igreja que crê no Senhor Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo, que recebeu o assopro de Deus, que prega com ousadia todos os dias a palavra do Senhor, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos, perto da sua casa, aonde você estiver, tem uma igreja, seja através da televisão, seja através da rede social, receba a mensagem do Evangelho, porque ainda é tempo, porque virá um tempo em que não terá mais como se salvar, assim como essas mãos estão aí gritando por socorro, sendo emergida pelas águas do dilúvio, assim será, não nas águas do dilúvio, mas infelizmente serão lançados aqueles que não crê no lago de fogo. Nós estamos aqui para alertar. O homem caiu na mão dos assaltantes. Essa mensagem que nós vemos, ela mostra quando Israel, o povo de Deus, que é uma figura da humanidade, caiu também em desobediência e caiu na escravidão do faraó, do Egito, onde passaram por um grande tempo. E essa outra, e caíram na escravidão faraônica do Egito. Essa outra imagem é uma imagem que mostra quando eles novamente, mesmo depois da libertação através de Moisés, eles voltaram a cair novamente. O tema de hoje é o homem que caiu. O homem é tendente a cair. Israel caiu novamente em desobediência, e por causa da desobediência caiu novamente em escravidão. Essa aí é o tempo que eles passaram como escravos em Babilônia. Durante 70 anos, a história mostra que Israel sofreu demais como escravos ali na Babilônia. Até um dia que venceu o tempo e Deus resgatou novamente. Aí vem aquele salmo, né? Nós estávamos como aqueles que sonham, porque Deus havia trazido eles novamente. Mas essa outra figura terrível lembra o nazismo, né? Meu Deus do céu, esta figura aqui é terrível, porque lembra um tempo que a gente não gosta nem de falar, onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados de uma forma terrivelmente cruel, através daquele homem endemoniado chamado Hitler, né, como nós conhecemos. Terrível história que representa, é uma figura do homem caído da presença de Deus. É um alerta que todos os seres humanos, se não converterem ao Senhor Jesus, infelizmente continuarão caídos da presença de Deus. Esta outra imagem é uma imagem até de uma história que é muito falada nas classes infantis. A gente acha que às vezes não dá muito a sério, mas é a história de Jonas quando caiu no mar, e do mar acabou caindo no ventre daquele grande peixe. Figura também do homem caído da presença de Deus, que precisa de uma restauração urgente. Essa outra mensagem, uma mensagem muito forte da Escritura Sagrada, que mostra aqui aquela história do filho pródigo, quando também ele representa a humanidade caída. Ele caiu, ele saiu da presença do seu pai, caiu na mão das vaidades da terra, gastou, perdeu tudo que ele tinha, e por fim ele caiu nessa situação aí, num lugar aonde ele nem tinha não tinha alimento para comer, e desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam. Mesmo assim, nem isso ele podia comer, até o dia que ele caiu em si e foi resgatado por Deus. É uma figura do homem sendo resgatado por Deus também, através da pregação da igreja cheia do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. E por último, nós vemos aqui a mensagem, que é a mensagem do texto de hoje, Lucas capítulo 10, o homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão daqueles assaltantes que o feriram e o deixaram ali meio morto. Veja que terrível esta imagem. É uma figura
espiritual de toda a humanidade que está machucada, que está ferida, que está meio morta diante da presença de Deus, e só existe alguém que Deus preparou que pode curar essas feridas, resgatar esse ser humano. E olha que eu não estou falando isso com nenhuma vaidade, mas estou falando que Deus levantou a sua igreja viva e ativa na face da terra, a igreja que crê no Senhor Jesus, que pelo poder do Espírito Santo de Deus, que recebeu as armas poderosas do Senhor, pode resgatar. Então procure uma igreja mais perto da sua casa, uma igreja viva, uma igreja que crê nas promessas do Senhor, que crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida para o Senhor, e mais breve possível, porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor voltará para resgatar a sua igreja, e aí será tarde demais, como todas essas mensagens que mostramos, de pessoas que não deram ouvido à mensagem do Espírito Santo e deixaram para depois, e foi tarde demais. Estava pensando nesses dias naquela queda do avião da Voipés, terrível, né? Até agora, todos os dias oramos pelos familiares que ficaram, pela família enlutada, apresentamos nossos sentimentos, mas uma coisa é certa, minha gente, a igreja está pregando o Senhor Jesus, e mesmo muitas pessoas que às vezes não é frequentador da igreja, na hora do desespero eles clamam pelo Senhor Jesus, que é anunciado pela igreja evangélica. Então o que eu creio? Eu creio que, como aquele avião, tudo mostra através do que foi apresentado pelas pesquisas que mostraram que eles morreram todos em posição fetal, ou seja, da mesma forma que é orientado quando a gente vai fazer uma viagem de avião, em caso de queda, para a pessoa se tornar. Isso mostra que eles tiveram um tempo, que eles sabiam que ia morrer. Então, irmão, não podemos ignorar que, por causa da grande loucura da pregação do Evangelho, muitas e talvez todas aquelas pessoas que não eram evangélicos ainda, que não tinham o Senhor como Salvador, gritaram e receberam o Senhor naquele momento e foram salvos. Assim como aquele ladrão da cruz, no momento que ele estava ali, ele clamou por socorro, e o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu creio que, por causa da grande grandeza, da loucura da pregação da fé da igreja, muitas pessoas até na última hora são salvos através dessa fé maravilhosa no Senhor Jesus. Mas nunca nós podemos deixar para a última hora. Então, hoje mesmo, procure uma igreja mais perto da sua casa, abrace essa fé maravilhosa, receba o Senhor. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.